Às vezes, a gente olha para uma pessoa e acha que sabe tudo sobre ela, né? Aquele julgamento rápido, baseado na roupa que veste ou no jeito de falar. Mas cada ser humano carrega uma história repleta de lutas diárias e superações que jamais estariam escritas em sua aparência. Foi exatamente isso que aconteceu naquele jantar da escola, num evento escolar que se transformou em algo inesquecível. O que parecia ser apenas mais uma noite de conversas educadas, guardava uma surpresa inesperada, que mudaria a perspectiva de todos. Naquela sala, repleta de famílias bem vestidas, uma mãe simples entrou carregando mais do que sua presença discreta. Ela trazia anos de trabalho duro, de madrugadas acordadas, de mãos calejadas que contavam histórias que nenhum diploma jamais contaria. Entre pessoas que ostentavam conquistas materiais, ela passaria despercebida, ou assim pensavam. Mas por trás daquela simplicidade havia uma verdade escondida tão poderosa que faria os mais céticos reverem seus conceitos sobre o que realmente importa. Ela nem imaginava o que estava por vir. Estava ali apoiando seu filho dedicado, sem saber que um pequeno gesto do passado voltaria à tona. A vida funciona assim. Plantamos sementes sem esperar colheita, e de repente essas ações voltam de formas inesperadas. Naquela noite, o universo conspirou para que todos aprendessem uma lição de vida sobre empatia e reconhecimento. Aquela mãe estava prestes a protagonizar uma reviravolta que ninguém veria vindo. Dona Cláudia era o tipo de mulher que a vida tinha moldado com as próprias mãos, sabe? Aquelas pessoas que carregam no olhar uma mistura de cansaço e determinação, que acordam antes do sol nascer e só descansam quando a lua já está alta no céu. Ela era uma família humilde em sua essência mais pura, trabalhando como faxineira em 3 casas diferentes durante a semana e fazendo faxinas extras nos finais de semana. Suas mãos calejadas contavam histórias de sacrifício de mãe que poucos conseguiriam compreender de verdade. Mas sabe o que era mais bonito em tudo isso? Ela nunca reclamava, nunca se vitimizava, simplesmente fazia o que precisava ser feito com uma dignidade silenciosa que poucos possuem. O filho dela, Rafael, era sua maior razão de existir, aquele motivo que fazia todo o trabalho duro valer a pena. Ele era um filho dedicado de apenas 12 anos, mas com uma maturidade que impressionava qualquer um que o conhecesse. Mas sabe o que era mais bonito em tudo isso? Ela nunca reclamava, nunca se vitimizava, simplesmente fazia o que precisava ser feito com uma dignidade silenciosa que poucos possuem. O filho dela, Rafael, era sua maior razão de existir, aquele motivo que fazia todo o trabalho duro valer a pena. Ele era um filho dedicado de apenas 12 anos, mas com uma maturidade que impressionava qualquer um que o conhecesse. O menino sabia exatamente o quanto sua mãe se sacrificava por ele. Via as madrugadas que ela passava acordada, preparando marmitas para vender, os uniformes remendados com tanto cuidado que pareciam novos. Rafael nunca pediu nada além do necessário. Nunca reclamou de não ter os tênis da moda ou o videogame que os colegas tinham. Pelo contrário, ele se dedicava aos estudos com uma intensidade impressionante, como se cada nota boa fosse uma forma de retribuir todo aquele amor incondicional que recebia diariamente. Mas a verdade é que Cláudia carregava um passado difícil que poucos conheciam. Uma história de superação que ela preferia manter guardada no fundo do coração. Tinha engravidado muito jovem, aos 17 anos, e o pai de Rafael tinha desaparecido antes mesmo do menino nascer. Sua própria família, envergonhada, tinha virado as costas para ela naquele momento tão delicado. Foi então que Cláudia entendeu o verdadeiro significado de luta diária, de acordar todos os dias sem saber se conseguiria pagar o aluguel, mas sabendo que precisava seguir em frente de qualquer jeito. E foi essa mesma mulher,
forjada nas dificuldades mais brutais da vida, que estava prestes a ter seu valor reconhecido de uma forma que ela jamais imaginaria. Quando Rafael chegou em casa naquela tarde com um envelope na mão, Cláudia percebeu que algo era diferente no jeito dele. O menino tinha aquele olhar meio dividido, sabe? Metade empolgado, metade preocupado, como quem quer muito uma coisa, mas tem medo de pedir. Era um convite para o jantar da escola, um evento escolar que acontecia todo ano e reunia todas as famílias dos alunos. O papel era bonito, bem impresso, daqueles que a gente vê e já sabe que é coisa de gente com dinheiro. Rafael segurava o convite com as duas mãos, como se fosse algo muito precioso, mas seus olhos diziam muito mais do que sua boca conseguia expressar naquele momento. "Mãe, tem um jantar na escola semana que vem", ele disse baixinho, quase sussurrando, como se tivesse medo da própria voz. "Todos os alunos vão levar seus pais. A professora disse que é importante, que vai ter uma homenagem especial e tudo mais." Cláudia pegou o convite e leu cada palavra com atenção, sentindo o coração apertar de um jeito diferente. Ela sabia o que aquilo significava. Conhecia bem o tipo de gente que frequentava aquela escola particular, onde Rafael tinha conseguido uma bolsa de estudos por mérito. Eram advogados, médicos, empresários, gente que dirigia carros importados e viajava para Disney nas férias. E ali estava ela. Uma mãe simples que mal tinha roupa adequada para um evento daqueles, mas que via nos olhos do filho um pedido silencioso que ela não conseguiria negar. O silêncio que se instalou entre os dois era carregado de significados não ditos, daquelas conversas que acontecem sem palavras. Rafael sabia das dificuldades, sabia que pedir para a mãe ir a um evento social como aquele era pedir muito, mas ao mesmo tempo precisava tanto que ela estivesse lá. Cláudia, por sua vez, já sentia aquele frio na barriga, aquela vergonha antecipada de estar num lugar onde não se encaixava, onde seria inevitavelmente comparada e julgada. Mas então ela olhou bem nos olhos do filho, viu ali toda a esperança e todo o amor que ele tinha por ela, e tomou uma decisão. "Claro que eu vou, meu filho", ela disse, abraçando Rafael com força. Não perderia isso por nada neste mundo. O que ela não sabia é que aquela decisão mudaria não apenas a noite do evento, mas a forma como muitas pessoas enxergariam o verdadeiro valor de um ser humano. Na noite do jantar da escola, Cláudia se arrumou com o que tinha de melhor no guarda-roupa, um vestido azul marinho simples que ela usava apenas em ocasiões especiais. Passou horas tentando deixar o cabelo apresentável. As mãos tremiam enquanto passava o batom que tinha ganhado de uma das patroas no Natal passado. Rafael estava ao lado dela, ajeitando a gravata emprestada do vizinho, e os dois se olharam no espelho com uma mistura de nervosismo e determinação. Era engraçado como aquele momento parecia tão importante, tão decisivo, como se estivessem se preparando para entrar numa batalha ao invés de um simples evento escolar. Mas, no fundo, os dois sabiam que, de certa forma, era isso mesmo, uma batalha silenciosa contra o preconceito, contra os olhares de julgamento, contra um mundo que insiste em medir as pessoas pelo tamanho da conta bancária. Quando chegaram à escola, o estacionamento estava lotado de carros importados, aqueles que a gente só vê em comercial de TV ou em revista de luxo. Cláudia e Rafael desceram do ônibus na esquina e caminharam os últimos metros até a entrada. E já dava para sentir que eram diferentes de todo mundo ali. As outras famílias chegavam em grupos animados, as mães com vestidos de grife, joias reluzentes, cabelos de salão, os pais de terno e gravata conversando sobre negócios e investimentos. A entrada da escola estava decorada com luzes e flores, tudo muito elegante, tudo muito perfeito, e Cláudia sentiu aquele aperto no peito que só quem já passou por humilhação social conhece bem.
Era como entrar num mundo que não era o seu, onde cada passo parecia ecoar sua inadequação, sua diferença, sua condição de família humilde em meio a tanta ostentação. Rafael percebeu a tensão da mãe e apertou sua mão com força, num gesto silencioso de apoio e amor. "Você está linda, mãe", ele sussurrou, e aquelas 3 palavras simples deram a Cláudia a coragem que ela precisava para atravessar aquele portão. Eles entraram juntos, de cabeça erguida, tentando ignorar os olhares curiosos que já começavam a se voltar na direção deles. O salão estava ainda mais impressionante por dentro, com mesas decoradas, um buffet digno de casamento de gente rica e um palco montado onde provavelmente aconteceria a tal homenagem especial. Cláudia respirou fundo, ajeitou a bolsa velha que carregava e se preparou mentalmente para o que viria a seguir. Ela não tinha ideia de que aquela noite não seria sobre aguentar olhares de julgamento, mas sim sobre uma revelação que transformaria completamente a dinâmica daquele ambiente. Assim que entraram no salão, Rafael foi cumprimentado por alguns colegas de turma, aqueles alunos com quem ele passava o dia inteiro estudando e brincando. Mas Cláudia não deixou de notar como os pais desses mesmos alunos olhavam para ela com aquela expressão que misturava curiosidade e certo desdém, sabe? Aquele olhar de cima para baixo que dispensa palavras, que julga e condena em silêncio. Uma das mães, toda produzida com um vestido que provavelmente custava mais que 3 meses de aluguel de Cláudia, chegou perto e perguntou com um sorriso falso: "Você é mãe de qual aluno?" Quando Cláudia respondeu que era mãe do Rafael, a mulher fez aquela expressão de surpresa exagerada, como se fosse impossível acreditar que uma mãe simples como ela pudesse ter um filho tão inteligente e dedicado quanto Rafael era conhecido por ser. As conversas ao redor giravam em torno de assuntos que Cláudia mal conseguia acompanhar. Viagens internacionais, investimentos no mercado financeiro, reformas em casas de campo, escolas de idiomas caríssimas onde os filhos faziam intercâmbio. Ela ficou ali, meio de lado, tentando parecer invisível enquanto Rafael interagia com os colegas. De vez em quando, algum pai ou mãe tentava puxar conversa por educação. Perguntavam: "E você trabalha com o quê?", com aquele tom que já pressupunha que a resposta seria algo inferior. Quando Cláudia respondia que era faxineira, o silêncio constrangedor que se seguia dizia tudo. As pessoas não sabiam como reagir. Alguns murmuravam "que legal", sem nenhuma convicção. Outros simplesmente desviavam o olhar e arrumavam uma desculpa para ir conversar com outra pessoa, como se trabalho duro e honesto fosse algo vergonhoso ou contagioso. Mas o pior não eram os olhares ou as conversas cortadas. Era aquela sensação de inadequação que ia crescendo dentro do peito de Cláudia a cada minuto. Ela se pegou pensando se tinha sido uma boa ideia ir, se não teria sido melhor inventar uma desculpa e poupar tanto ela quanto Rafael daquela exposição toda. Via algumas mães cochichando entre si e olhando na sua direção, provavelmente comentando sobre seu vestido simples, sobre seus sapatos velhos, sobre o fato de ela estar ali sem joias, sem maquiagem profissional, sem aquele verniz de riqueza que todas as outras exibiam. Era como estar num aquário sendo observada, cada movimento analisado, cada detalhe julgado. E enquanto tentava manter a compostura, Cláudia não fazia ideia de que aquela atmosfera de preconceito e julgamento estava prestes a ser completamente revirada por algo que ninguém ali poderia prever. A situação ficou ainda mais desconfortável quando chegou a hora de todos se sentarem às mesas. Cláudia e Rafael foram direcionados para uma mesa no canto do salão e logo perceberam que seriam os únicos daquela mesa que não faziam parte do grupo seleto de famílias abastadas. As outras cadeiras foram ocupadas por pais que claramente já se conheciam de outros eventos sociais, clubes exclusivos, aqueles círculos fechados onde gente como Cláudia simplesmente não tinha acesso.
Eles conversavam animadamente entre si, rindo alto, fazendo piadas internas, enquanto Cláudia e Rafael permaneciam ali, quase invisíveis, como se fossem móveis da decoração. A sensação de não pertencimento era tão forte que Cláudia sentiu vontade de levantar e ir embora, mas bastou olhar para o filho para saber que precisava aguentar firme. Foi então que uma das mães da mesa, uma mulher loira de cabelos impecáveis e joias chamativas, fez um comentário que cortou como faca. Vocês sabem como é, né? Hoje em dia, qualquer um consegue entrar em escolas particulares com essas bolsas sociais. Ela disse em voz alta, sem nem se preocupar em disfarçar o tom de desdém. Acho importante a inclusão, claro, mas às vezes me pergunto se não baixa um pouco o nível da turma, sabe? As outras pessoas da mesa riram nervosamente, algumas concordaram com a cabeça e Cláudia sentiu o sangue ferver nas veias. Olhou para o Rafael e viu as lágrimas se formando nos olhos do menino, aquela humilhação doendo na alma de uma forma que nenhuma criança deveria sentir. Era uma vergonha que não tinha nada a ver com quem eles eram, mas sim com a crueldade de pessoas que confundiam dinheiro com caráter. Cláudia estava prestes a se levantar e responder à altura, defender seu filho e sua dignidade, quando uma voz firme ecoou pelo sistema de som do salão. Era a diretora da escola chamando a atenção de todos para o início das homenagens. Boa noite a todas as famílias presentes. Ela começou com um sorriso caloroso. Hoje temos uma programação muito especial preparada para vocês. O salão foi ficando silencioso aos poucos. As conversas foram cessando e todos voltaram a atenção para o palco. Cláudia respirou fundo, tentando controlar a raiva e a dor que sentia, sem imaginar que os próximos minutos mudariam completamente aquela noite de uma forma que ela jamais poderia prever. A tensão no ar era palpável, mas estava prestes a se transformar em algo totalmente inesperado. A diretora continuou seu discurso falando sobre a importância da educação e dos valores que a escola prezava. Aquelas palavras bonitas que todo mundo espera ouvir em eventos escolares. Mas então ela fez uma pausa, olhou para a plateia com uma expressão diferente, mais séria, mais carregada de emoção verdadeira. Hoje eu gostaria de fazer algo especial, ela disse, e o tom de voz dela mudou completamente. Gostaria de chamar ao palco a professora Helena, que leciona há mais de 20 anos nesta instituição. E tem uma história muito particular para compartilhar com vocês. Uma mulher de cabelos grisalhos e olhar gentil subiu ao palco, e Cláudia a reconheceu imediatamente. Era a professora de português do Rafael, aquela que ele sempre falava em casa com tanto carinho e admiração. A professora Helena pegou o microfone com as mãos trêmulas, visivelmente emocionada, e começou a falar com uma voz que carregava anos de gratidão guardada. Eu normalmente não gosto de falar sobre minha vida pessoal em público, ela começou. Mas hoje preciso contar uma história que mudou completamente o rumo da minha existência. O silêncio no salão era absoluto. Você podia ouvir até uma agulha cair no chão. Há exatamente 25 anos, eu era uma jovem de 18 anos, recém-aprovada na faculdade de letras, mas sem condições financeiras de cursar. Minha família era muito pobre. Meu pai tinha acabado de falecer e minha mãe estava doente. As pessoas no salão começaram a se mexer desconfortáveis nas cadeiras. Não estavam esperando aquele tipo de confissão tão crua e honesta num evento social daqueles. Eu estava desesperada, continuou a professora, limpando uma lágrima que escapou. Cheguei a pensar em desistir do sonho de ser professora, de aceitar que aquilo não era para gente como eu. Mas então aconteceu algo que eu jamais esquecerei. Ela fez uma pausa dramática, os olhos percorrendo o salão como se estivesse procurando alguém específico. Então, para surpresa de Cláudia, o olhar da professora Helena parou exatamente nela. E um sorriso emocionado se formou no rosto daquela mulher.
Naquele momento mais difícil da minha vida, uma moça simples, que trabalhava na casa de uma família rica, onde eu fazia faxina aos fins de semana para ajudar em casa, fez algo que mudou tudo. Cláudia sentiu o coração disparar, as mãos ficarem geladas, uma memória distante começando a se formar em sua mente, enquanto todos no salão agora olhavam curiosos, tentando entender aonde aquela história ia dar. A professora Helena respirou fundo e continuou, agora com a voz embargada de emoção. Aquela moça, que também tinha apenas 18 anos na época e trabalhava como empregada doméstica, me viu chorando no quintal da casa durante meu intervalo. Ela se aproximou, perguntou o que tinha acontecido e eu desabafei tudo, sobre a faculdade, sobre o dinheiro que eu não tinha, sobre o sonho que estava morrendo. As pessoas no salão estavam completamente absortas na história. Alguns já com os olhos marejados, sem nem saber direito o porquê. E sabe o que ela fez? Aquela menina que ganhava um salário miserável, que também vinha de uma família humilde e tinha seus próprios problemas, me olhou nos olhos e disse, eu vou te ajudar. A revelação caiu como uma bomba no salão, e os olhares começaram a se voltar para Cláudia, que estava pálida, as lembranças daquele tempo voltando com força total. Durante 4 anos inteiros, a professora continuou, agora chorando abertamente. Aquela moça dividiu comigo metade do salário dela, metade. Ela trabalhava em 3 casas, fazia faxinas extras nos fins de semana, tudo para poder me ajudar a pagar a faculdade. Ela mesma passava necessidade, economizava na própria comida, andava quilômetros a pé para economizar passagem de ônibus. Tudo isso para que eu pudesse realizar meu sonho de ser professora. O impacto daquelas palavras era visível em cada rosto presente, inclusive naquelas mães que minutos atrás faziam comentários maldosos sobre bolsas sociais e nível de turma. A mulher loira que tinha feito o comentário cruel estava visivelmente constrangida, os olhos baixos, incapaz de encarar a situação. E o mais incrível, Helena continuou, é que ela nunca, jamais me cobrou nada. Nunca quis reconhecimento, nunca pediu o dinheiro de volta, simplesmente fez aquilo porque acreditava que era o certo a fazer. Quando me formei e consegui meu primeiro emprego como professora, fui procurá-la para devolver todo o dinheiro, com juros, com tudo que eu pudesse oferecer. A professora disse, enxugando as lágrimas. Mas ela tinha mudado de cidade. Eu perdi o contato e passei 25 anos procurando por ela, querendo agradecer, querendo retribuir de alguma forma aquele pequeno gesto que na verdade foi gigante, que mudou minha vida inteira. O silêncio no salão era sepulcral, interrompido apenas pelos soluços emocionados de várias pessoas. E hoje, por uma coincidência que eu só posso chamar de milagre, eu descobri onde ela está. A professora Helena apontou diretamente para Cláudia, que estava paralisada, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Cláudia, minha amiga, minha heroína, minha salvadora, você está aqui. Você é a mãe do Rafael, um dos meus melhores alunos, e eu nem sabia que era você até semana passada, quando vi seu nome completo na ficha dele. A revelação explodiu no salão como um trovão, e todos agora olhavam para Cláudia não mais com desdém ou pena, mas com um respeito profundo e admiração genuína. A transformação no ambiente foi instantânea e impressionante, como se alguém tivesse virado um interruptor que mudasse completamente a energia do lugar. Aquelas mesmas pessoas que minutos atrás olhavam Cláudia com preconceito e desprezo, agora a encaravam com olhos arregalados, boca aberta, processando a magnitude daquela revelação. A mulher loira que tinha feito o comentário cruel sobre bolsas sociais estava visivelmente envergonhada, as mãos cobrindo o rosto, provavelmente desejando que a terra se abrisse e a engolisse.
Outras mães, que tinham virado a cara ou cortado conversa ao saber que Cláudia era faxineira, agora pareciam pequenas, diminuídas, confrontadas com a própria mesquinhez de seus julgamentos apressados. Era como se um espelho tivesse sido colocado na frente de cada pessoa ali, refletindo o quão erradas estavam em medir o valor humano por aparências e posses materiais. A professora Helena desceu do palco e caminhou diretamente até a mesa de Cláudia, os braços abertos, as lágrimas caindo sem contenção. As duas mulheres se abraçaram com uma força que vinha de 25 anos, de gratidão guardada, de reconhecimento adiado, de um reencontro que parecia orquestrado por forças maiores. Obrigada, 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 Helena repetia entre soluços, enquanto Cláudia também chorava, mas agora não eram lágrimas de humilhação ou vergonha, eram lágrimas de emoção pura, de ser finalmente vista, de ter seu sacrifício de mãe e seu trabalho duro reconhecidos da forma mais bonita possível. Rafael estava ao lado delas, chorando também, segurando a mão da mãe, com um orgulho estampado no rosto que valia mais que qualquer riqueza material deste mundo. Ele sempre soube que tinha a melhor mãe do universo, mas agora o mundo inteiro também sabia. As pessoas começaram a se levantar, uma por uma, e uma salva de palmas espontânea tomou conta do salão. Não era aquele aplauso protocolar e educado de eventos sociais. Era algo genuíno, carregado de emoção verdadeira, de empatia finalmente despertada, de lição de vida sendo absorvida por cada alma presente. Alguns pais se aproximaram de Cláudia com lágrimas nos olhos, pedindo desculpas por julgamentos silenciosos, por olhares de desdém, por terem confundido simplicidade com falta de valor. A atmosfera, que antes era carregada de tensão e preconceito, agora estava encharcada de emoção, de humanidade recuperada, de consciências sendo sacudidas. Era como se todos ali tivessem sido convidados a reavaliar suas próprias vidas, seus próprios valores, suas próprias formas de medir o que realmente importa quando se trata de caráter humano. A diretora voltou ao palco, visivelmente emocionada, e pediu que todos retornassem aos seus lugares, porque a noite ainda não tinha terminado. "O que acabamos de presenciar", ela disse com a voz trêmula, "é a verdadeira essência do que tentamos ensinar aos nossos alunos todos os dias. Empatia, generosidade, sacrifício pelo próximo. E hoje nós, como instituição, queremos fazer uma homenagem a essa mulher extraordinária que está entre nós." Cláudia olhou confusa, sem entender direito o que estava acontecendo, enquanto a diretora fazia um sinal para alguém nos bastidores. De repente, um telão desceu e começou a passar um vídeo com depoimentos de Rafael sobre a mãe, gravados secretamente pela professora Helena nas últimas semanas. "A minha mãe acorda às 5 da manhã todos os dias", dizia Rafael no vídeo, as lágrimas escorrendo pelo rostinho. "Ela trabalha tanto, mas nunca reclama. Ela é minha heroína." Outros alunos da escola também apareceram no vídeo, crianças que Cláudia nem conhecia, falando sobre como a história dela, contada pela professora Helena em aula, tinha inspirado todos eles. "Eu costumava reclamar de tudo", dizia uma menina de uns 10 anos. "Mas depois que a professora contou sobre a dona Cláudia, percebi que meus problemas são pequenos. Ela me ensinou o que é verdadeira superação." Um por um, os depoimentos iam tocando o coração de todos no salão, e Cláudia estava completamente em choque, incapaz de processar toda aquela atenção, todo aquele reconhecimento que ela jamais buscou ou imaginou receber. Era surreal demais, como se estivesse vivendo um sonho ou assistindo à vida de outra pessoa. Rafael segurava sua mão com força, sorrindo através das lágrimas, finalmente vendo sua mãe receber o valor que ela sempre mereceu. Mas a surpresa ainda não tinha acabado. A diretora anunciou que a escola,
em parceria com alguns pais empresários presentes, tinha decidido criar o Fundo Cláudia Silva de Bolsas de Estudo, um programa que ajudaria não apenas alunos talentosos de famílias humildes, mas também suas mães e pais que quisessem voltar a estudar ou fazer cursos profissionalizantes. E você, Cláudia, disse a diretora com um sorriso enorme, será a primeira beneficiária. Se quiser terminar seus estudos, fazer uma faculdade, um curso técnico, qualquer coisa que deseje, nós vamos apoiar. A professora Helena se aproximou novamente e entregou a Cláudia um envelope. E aqui está algo que eu devo a você há 25 anos, ela disse. Todo o dinheiro que você me emprestou, corrigido e multiplicado, porque uma dívida de gratidão não tem preço, mas pelo menos posso tentar retribuir materialmente. Cláudia abriu o envelope com mãos trêmulas e viu um cheque com um valor que representava anos de segurança financeira, a possibilidade de uma vida diferente, a recompensa inesperada de um pequeno gesto feito décadas atrás, sem esperar nada em troca. Cláudia segurou o cheque com as mãos trêmulas, mas o que realmente a emocionava não era o dinheiro em si, era o que aquilo tudo representava. Era o reconhecimento de uma vida inteira de luta diária, de sacrifícios silenciosos, de dignidade mantida mesmo nas horas mais difíceis. Ela olhou ao redor do salão e viu rostos transformados, pessoas que entraram ali cheias de preconceitos e que agora estavam sendo confrontadas com uma verdade inconveniente. O valor de um ser humano não tem nada a ver com a conta bancária, com o carro que dirige ou com a roupa que veste. Tinha a ver com caráter, com generosidade, com a capacidade de estender a mão para quem precisa mesmo quando você mesmo está passando necessidade. E naquele momento, Cláudia percebeu que sua história tinha se tornado uma lição de vida para todos ali presentes, inclusive para ela mesma. Rafael se levantou e abraçou a mãe com uma força que só o amor verdadeiro consegue expressar. Eu sempre tive orgulho de você, mãe. Ele sussurrou no ouvido dela. Sempre. E agora todo mundo sabe o quanto você é especial. Aquelas palavras simples de um filho dedicado valiam mais que qualquer homenagem, mais que qualquer cheque, mais que qualquer reconhecimento público. Cláudia finalmente entendeu que nunca precisou se envergonhar de quem era, que o trabalho honesto é digno independente de qual seja, que ser uma família humilde não é motivo de vergonha, mas sim de orgulho quando se mantém a integridade. A professora Helena estava ao lado delas, as 3 gerações de mulheres fortes, unidas por uma história de superação que começou há 25 anos com um simples ato de bondade que se multiplicou de formas inesperadas. As pessoas começaram a se aproximar, não mais com olhares de julgamento, mas com abraços sinceros e palavras de admiração genuína. A mulher loira que tinha feito o comentário cruel foi uma das primeiras, pedindo desculpas com lágrimas de arrependimento verdadeiro. Eu me envergonho do que disse, ela confessou. Você me ensinou mais em uma noite do que eu aprendi em anos de vida confortável. Outros pais compartilharam suas próprias histórias de origem humilde, histórias que tinham escondido por anos com medo de julgamento e que agora se sentiam seguros para revelar graças à coragem de Cláudia. O evento, que começou como um jantar formal e distante, se transformou numa celebração de humanidade, de empatia recuperada, de valores reais sendo colocados no lugar certo. E enquanto Cláudia e Rafael voltavam para casa naquela noite, não mais de ônibus, mas no carro oferecido por um dos pais que quis dar carona, eles sabiam que suas vidas tinham mudado para sempre, não pelo dinheiro ou pelo reconhecimento, mas pela confirmação de que viver com dignidade e fazer o bem sempre vale a pena, mesmo quando ninguém está olhando. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu que precisava ouvir isso hoje, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.
Todo dia eu trago histórias inspiradoras como essa, que vão te fazer refletir, emocionar e, quem sabe, mudar sua perspectiva de vida. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Comenta aqui embaixo o que você sentiu, qual foi a parte que mais te emocionou. Vamos criar uma comunidade de pessoas que acreditam que o mundo pode ser melhor, que o caráter vale mais que a conta bancária, que fazer o bem compensa sempre. E lembra, você pode não ter dinheiro, pode não ter status, mas se você tem bondade no coração e coragem para fazer a diferença, você já é rico de verdade. Nos vemos no próximo vídeo e que você saia daqui diferente de como entrou. Um abraço.